Bom dia, estamos iniciando mais um jornal alternativo e hoje eu vou falar com vocês sozinho, porque a entrevistada não pôde vir. E aí, eu preparei ontem o programa, pensando, bom, deixa eu escolher alguns ensinamentos para passar para as pessoas, para que ajudem essas pessoas um pouquinho. E aí hoje, quando eu levantei e estava preparando para vir aqui para a TV Pax, eu por acaso abri uma folhinha do Sagrado Coração de Jesus, é uma folhinha para a gente ver a cada dia protetores ou assuntos principais, mas fazia tempo que eu não abria a folhinha e hoje eu abri para ver o que dizia no dia 20 de maio, que é o dia de hoje, Aí eu achei muito engraçado porque dizia que hoje é o dia do pedagogo, aquele que ensina. Eu digo, bom, então vou aproveitar, já que é o dia do pedagogo, procurar ensinar alguma coisa para os espectadores. E aí li embaixo uma frase do Sêneca, um grande intelectual do passado, que dizia assim: enquanto a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Eu achei isso também muito interessante, porque isso existe no livro Um Curso em Milagres. Um curso maravilhoso que a Carmen Ballesteros dá o curso aqui na Pax Universal também. E no livro Um Curso em Milagres diz que a gente ensina aquilo que a gente precisa de fato aprender. Então eu achei bem interessante, vamos fazer as coisas assim, E aí eu peguei o livro do Saint Germain, que eu vou ler uma oração dele para vocês daqui um pouquinho, porque eu tenho ouvido muita gente dizendo que está numa situação financeira, numa situação de trabalho muito ruim. E eu leio a tempo, ouço em vários cursos isso e pratico, porque para a gente de fato aprender, além de ler, ouvir, tem que praticar. Que tudo que acontece na nossa vida é resultado dos pensamentos positivos ou dos pensamentos negativos. Isso em termos de tudo na nossa vida, saúde, finanças, tudo. Então, eu resolvi, vou ler daqui a pouco uma oração do Saint Germain, que foi canalizada pela Carmen Ballesteros. Neste livro Eu Sou Saint Germain, que é um livro maravilhoso. E depois eu abri também um livro que eu gosto muito, do Paramahansa Yogananda. E, como eu digo sempre, mais uma coincidência aconteceu. Eu abri na página que o título era O Antídoto para a Consciência do Não Posso. Sempre que a gente diz não posso fazer isso, não posso isso, não posso aquilo, não vai poder nunca, Claro. Então, eu achei bem interessante, oportuno, e vou falar algumas coisas positivas que me ensinaram bastante coisa. Eu já conheço várias terapias que foram criadas por pessoas que tiveram um problema de saúde assim mais forte, Foram a médicos e médicos disseram que a doença não tinha cura, que a pessoa nunca iria se recuperar. E eu conheço pessoalmente algumas pessoas dessas, Uma história que eu acho muito interessante é do Feldenkrais, que foi um lutador de judô na Europa, e depois ele estudou física e trabalhava quando adulto, trabalhava com um físico que ganhou o prêmio Nobel.
E aí, aos 40 e poucos anos, ele teve um problema de dor forte no joelho e foi ao médico, e o médico disse: espera aí que eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer logo, logo. E trouxe uma cadeira de rodas e disse: senta aqui que daqui a poucas semanas você não vai conseguir andar nunca mais. O Feldenkrais decidiu não sentar na cadeira de rodas, foi embora e quando chegou em casa ficou pensando: puxa, eu pratiquei judô, estudei muito com a prática, o funcionamento do meu corpo. Depois estudei muita física, conheço bem a física, mas eu nunca me preocupei em aprender como funciona o meu cérebro. Então, vou procurar aprender isso agora. E aí começou a estudar neurologia e fazer práticas corporais para tentar melhorar o problema dele na perna. Em pouco tempo, alguns meses, ele curou completamente o seu problema e aí foi aproveitando para criar um método de exercícios para ajudar outras pessoas, que é o método Feldenkrais, que é maravilhoso. Então, eu já vi vários outros terapeutas que tiveram essa experiência também, e um que eu acho muito interessante é o Meir Schneider. O Meir Schneider nasceu na União Soviética e nasceu com problemas sérios de visão. Fez várias cirurgias até os 6 anos de idade, e aos 6 anos de idade estava quase completamente cego. E os pais diziam que ele nunca iria enxergar, porque os médicos diziam que ele nunca iria enxergar. E ele respondia para os pais: eu vou enxergar sim, pode deixar que eu vou enxergar. E os pais diziam: não, não vai não, meu filho. Mas a família mudou para Israel, porque eram judeus, e o Meir começou a receber do governo não a aposentadoria, né? Espera um pouquinho. Começou a receber ajuda do governo, porque estava mais ou menos claro, nunca enxergaria. Para o governo isso estava claro. E ele nunca quis estudar em escolas de pessoas cegas, quis estudar em escolas normais. E ele conta num livro dele, no primeiro livro dele, uma coisa muito interessante, que ele jogava bola com as crianças, e normalmente acertava mais os chutes nas pernas das crianças do que na bola, porque ele não enxergava nada. Aos 17 anos, ele conheceu os exercícios do Dr. Bates, um médico americano que no começo do século XX criou exercícios para melhorar a visão e teve muito bons resultados. Depois, a Associação de Médicos disse para ele, americana, né, disse para ele parar com isso, que aquilo não era uma coisa eficiente, era super eficiente. O Meir aprendeu esses exercícios com 17 anos, praticou muito seriamente. Ele chegava a praticar 8, 9 horas por dia dos exercícios, e em pouco menos de um ano ele recuperou a visão completamente. Embora os pais dissessem que ele não ia recuperar a visão com aqueles exercícios. Ele recuperou, e para mostrar para os pais que ele estava enxergando bem, ele foi para os Estados Unidos e fez exame para tirar carta de motorista, e não pediram sequer para ele usar óculos. Então ele mostrou para os pais que ele estava enxergando bastante bem. Eu conheci os
livros do Meir e aí também do Dr. Bates, li, como eu usava óculos desde criança, eu comecei a fazer os exercícios e fui tendo bons resultados. Meu problema não era sério, como o do Meir e de outras pessoas que eu conheço que eram quase completamente cegas e recuperaram a visão com os exercícios. Eu tinha miopia e estava com 5,5 graus há uns anos atrás. E comecei a fazer os exercícios, comecei a melhorar e em pouco tempo parei de usar óculos de grau. Curiosamente, nos livros do Meir, do Dr. Bates, se falava muito na influência das emoções na nossa visão. Coisa que eu nunca tinha ouvido dizer, mas aí eu fiquei observando que quando estava muito irritado, muito estressado, a visão piorava um pouquinho. E lembrei daquela frase que se falava bastante anos atrás, fiquei cego de raiva. Se a gente ficar com muita raiva, a visão piora bastante. Então eu melhorei tanto que agora não uso mais óculos de grau, já tem bastante tempo. Em função disso, eu escrevi o livro Yoga para os Olhos, que era um termo que o Meir também usava, passando os exercícios que eu tinha aprendido com os livros e com vários terapeutas por quem eu passei por sessões de exercícios para os olhos. E depois eu conheci também, por uma coincidência, esse óculos furadinho, que tem furinhos e não tem grau. E também é um bom exercício para melhorar a saúde dos olhos e, consequentemente, melhorar a visão. Então, hoje, eu divulgo e até revendo o óculos furadinho e o livro, porque tenho prazer em passar para as pessoas coisas que me deram muito bom resultado e deram resultado para várias pessoas que eu conheço. Então, é muito importante a gente ter sempre pensamentos positivos, como o Meir teve desde criança, dizendo para os pais que ele ia voltar a enxergar muito bem. Então, nós temos que acreditar nisso. E aí eu vou ler o texto do Yogananda, que eu achei muito interessante. O título, como eu falei para vocês, é o antídoto para a consciência do não posso. Aí ele escreve: tenho visto várias pessoas que, apesar de serem doentes, resolveram realizar alguma coisa. O corpo doente estava sempre tentando distrair a sua atenção, mas elas venceram a barreira física e intrepidamente seguiram adiante, realizando seu objetivo por pura força mental. E tenho visto outras pessoas muito saudáveis, mas com cérebro de formiga. Por mais que se tente convencê-las a fazer alguma coisa, elas dizem: não posso. Claro, são impedidas pela barreira mental do sentimento de inadequação. E algumas pessoas têm saúde e inteligência, mas não têm êxito, porque possuem barreiras espirituais de maus hábitos. Seja devido a causas físicas, mentais ou espirituais, o fracasso começa sempre com a declaração: não posso. Quando você diz a si mesmo: não posso, ninguém mais no mundo pode alterar esse decreto. Você tem que destruir esse inimigo paralisante, o não posso. E há um antídoto para a consciência do não posso. É a afirmação: eu posso. Crie esse antídoto com a mente e administre-o com vontade. E também não seja preguiçoso dizendo: posso fazer isso, mas não quero fazer. Porque
Se a gente diz não posso e diz que não está com vontade de fazer, a gente não faz mesmo. Então é muito importante as informações positivas na vida da gente. Eu tenho o Jornal Alternativo impresso, como já falei para vocês a semana passada, há 16 anos, e eu procuro e consigo divulgar sempre apenas notícias positivas e muitos tipos de terapias de espiritualidade, de meditação, que nos ajudam a evoluir física, espiritual e emocionalmente. E no último jornal publiquei uma matéria que eu recebi informações de alguns médicos mostrando que várias cidades do estado de São Paulo e de outros estados utilizaram remédios homeopáticos para fazer prevenção da doença do dengue. Então, tiveram excelentes resultados na prevenção do dengue, que apareceu pouquíssimo nessas cidades. E também algumas cidades utilizaram remédios homeopáticos para pessoas que já estavam com a doença dengue. E também tiveram excelentes resultados. Então eu divulguei isso com bastante satisfação, porque é uma coisa interessante, né? Porque a gente ouve por aí que a dengue está crescendo, e lê também, né? Muito no Brasil inteiro. Então é bom a gente ter bons tratamentos que tenham bons resultados, né? E aí eu vou sempre entrevistando vários terapeutas, conhecendo espaços terapêuticos e recebo muitas informações interessantes, importantes, e uma coisa que para mim é muito interessante é que praticamente todas as pessoas que eu entrevisto, terapeutas, inclusive médicos, né, eu recebo tratamentos dele uma vez ou várias vezes para eu sentir os resultados e dar o meu depoimento. E tenho conhecido lugares que têm trabalhos muito interessantes e muito positivos. A Casa Urusvati, por exemplo, ela tem alguns trabalhos muito interessantes. E eu estive lá semana passada, na sexta-feira, porque toda sexta-feira, das 14 às 18 horas, nesse espaço Casa Urusvati, tem um evento que tem o título Tarde da Saúde Planetária. E nas sextas-feiras, há médicos e terapeutas que fazem trabalho voluntário atendendo pessoas com várias técnicas terapêuticas e medicinais gratuitamente. Se a pessoa puder, ela faz uma pequena doação para ajudar o espaço a manter as suas despesas. Mas é muito interessante, então, se vocês quiserem conhecer isso, o telefone da Casa Urusvati é 2578-7254. E o site, para vocês terem mais informações, é www.urusvati.org.br www.urusvati com V e I no final, .org.br. Aí vocês vão ter mais informações sobre a tarde de saúde planetária. E nas terças-feiras, às 18 horas, tem práticas de meditação e ética viva. Eu vou querer ir nessa meditação, eu adoro, conheço bem, mas também quero ver a ética viva, porque estamos tendo falta de ética no nosso país e no mundo inteiro.
E uma outra coisa que eu vi muito interessante na Casa Urusvati, que eles têm uma vez por mês um cineclube. E eu vi que agora, nesse domingo, dia 24, às 16 horas, lá na Casa Urusvati, que fica perto do metrô Santa Cruz, vai ter um filme A Convocação, que eu não assisti. É filme, depois diálogo sobre o filme. E nesse filme tem depoimentos do Dalai Lama, do Deepak Chopra, do Oliver Stone e de várias outras pessoas que eu admiro muito. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né? Vocês podem ligar para o 2578-7254, que vocês com certeza vão gostar de conhecer a Casa Urusvati. E essa semana eu estive num outro lugar que eu também achei muito interessante, que chama Lagitania. Na Casa Urusvati, a diretora é uma médica, a doutora Marli. E na Lagitania, a criadora e diretora chama Rúbia Zaya. E ela, na entrevista que eu fiz com ela falou coisas que eu achei muito interessantes, que ela procura, com o trabalho dela, fazer duas coisas crescerem bastante. A convivência do ser humano e também a generosidade. Porque hoje as pessoas estão esquecendo de conviver com as outras pessoas. Tem muita gente que eu vejo na rua, no metrô, que parece que só quer conviver com o celular, porque ficam o tempo inteiro só olhando no celular. E tem também, depois, só olhar no computador. E a gente precisa ter convivência com os nossos irmãos seres humanos, porque o mundo existe através dos seres humanos, não através das tecnologias, que podem ser úteis desde que a gente não seja escravos delas. Então, a Rúbia no Lagitania, para divulgar a convivência, faz reuniões de pessoas procurando ver se também junta pessoas da mesma família, filhos e pais, ou outro tipo de parentes. E uma coisa que eu achei interessante, que também para fazer crescer a generosidade, ela tem, curiosamente, também às sextas-feiras, a partir das 19h30, e chama Cura Espiritual e Energética, que são atendimentos energéticos, com terapias energéticas e espirituais, gratuitas para as pessoas que estão com problemas. E ela informa para as pessoas que, se elas tiverem algum problema e precisarem fazer algumas sessões, ela faz, para quem não está numa situação financeira muito boa, 4 sessões por R$100. Então, eu agradeço muito o Jornal Alternativo, que me permite conhecer as coisas positivas que existem na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Está certo que também existem coisas negativas, mas vamos ganhando um pouquinho, tendo mais coisas positivas, embora haja muito pouca divulgação delas. O telefone da Lagitania, para vocês terem mais informações, é na Vila Mariana, perto do metrô Vila Mariana. O telefone de lá é 3554-7955. 3554-7955.
E agora eu vou mostrar para vocês alguns poucos exercícios do meu livro Yoga para os Olhos, que são bons para melhorar a saúde dos olhos e, consequentemente, melhorar a nossa visão. Um exercício que é o mais importante, é bem simples, chama-se palming. Você esfrega as mãos para aquecer as mãos e aí coloca as mãos sem encostar nos olhos, fazendo uma coisinha assim, sem encostar nos olhos e deixa os olhos fechados e você procura ver se está enxergando sem abrir os olhos, né? Você está sentindo que está uma cor bem escura entre as suas mãos e os seus olhos. Quando a gente começa a fazer esse exercício, muitas vezes a gente não consegue ver o escuro entre os olhos, porque é esse escuro que vai relaxar bastante os olhos. A gente vê outras cores, verde, azul. Então a gente trabalha a imaginação dizendo internamente na nossa mente: está tudo escuro entre minhas mãos e meus olhos fechados. Esse é um exercício que relaxa bastante os olhos, consequentemente melhora a saúde dos olhos, porque hoje nós usamos muito os olhos, né? Porque o dia inteiro, enquanto estamos acordados, usamos bastante os olhos, né? E aí é importante a gente descansar. E uma coisa curiosa é que quando a gente consegue relaxar os olhos, a gente relaxa o corpo também, porque os olhos têm muita ligação com os nervos centrais do nosso corpo. Então, quando os olhos relaxam, o corpo também relaxa. Então, esse é um exercício que, mesmo que você não tenha problemas de visão, é interessante fazer um pouquinho. Faz aí 4, 5 minutos. Por exemplo, quando está trabalhando muito tempo no computador, faz um pouquinho esse exercício, mas procura ficar numa postura ereta. Não vamos fazer assim. Se a mesinha está mais baixa, coloca livros ou almofadas, de maneira que você fique uma posição ereta e sem pressionar, tensionar os ombros, o pescoço, fica assim. E esse trabalho é importante no computador, que vocês podem observar outras pessoas no computador e depois observar a vocês mesmos. Normalmente a gente fica no computador meio assim, com a cabeça para frente. E aí, 6, 7 quilos, né? E se a gente fica com a cabeça assim, a gente força muito o pescoço e os ombros. E aí começa a ter dores musculares nessa área, né? Então é importante você observar, quando está no computador, a ficar numa postura mais ereta, e também faz um exercíciozinho que é bom para relaxar pescoço e ombros. O pescoço e os ombros são importantes para a subida da circulação sanguínea e para a subida da energia prânica. Então procura fazer também uns exercíciozinhos de girar a cabeça para um lado, para o outro. Não precisa ser muitas vezes, algumas vezes, para você trabalhar o pescoço e os ombros. E também pode fazer para cima e para baixo.
E uma coisa que é muito interessante para a gente observar a importância dos olhos na movimentação do nosso corpo, faça exercício assim. Gira a cabeça para o lado esquerdo, mas os olhos para o lado direito. E aí você não consegue mexer muito a cabeça, não. Só um pouquinho. Aí gira a cabeça para o lado direito e os olhos para o lado esquerdo. Mesma coisa, não dá para girar muito a cabeça. Faz algumas vezes isso. Gira a cabeça para um lado e olha para o outro. E depois você volta a fazer o movimento de girar a cabeça com os olhos acompanhando. E aí você vai perceber que vai facilitando o movimento. Aí a gente percebe que os olhos têm muita importância nos movimentos do nosso corpo todo. E aí é importante fazer esses exercícios no computador, mantendo postura e exercitando. Eu dou outros exercícios em vivências e cursos que eu também dou de yoga para os olhos. E eu gosto de dar cursos, como eu disse no início do programa, o que fala no curso em Milagres, o Sêneca falou nesse livro, Para Ser Vitorioso na Vida. Aquilo que a gente ensina, a gente aprende também. Porque a gente tem que estudar aquilo que a gente vai ensinar e tem que praticar, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de dar curso de prana-terapia, porque é uma coisa que eu estudei muito, né? A importância do prana para a energia vital básica do universo, para a gente melhorar a nossa saúde. Vários problemas a gente resolve com o tratamento do prana. E claro que aí é interessante, cada vez que você está ensinando, você aprende mais coisas. Então eu gosto de dar esse curso e também o de radiestesia, que é a utilização do pêndulo para a gente fazer o levantamento energético da gente mesmo, de um espaço onde a gente está, ou de outras. Como é que está a saúde dos chakras da pessoa, dos órgãos físicos. Então, é uma coisa muito interessante. E eu vou dar cursos aqui na Pax, de radiestesia, vai ser em junho, e também vou dar um curso de neuróbica. Neuróbica, no meu livro, eu tenho vários exercícios neuróbicos, porque neuróbica quer dizer exercícios para o desenvolvimento, a utilização e desenvolvimento do cérebro para a gente manter e desenvolver a nossa inteligência. E eu já li vários estudos científicos dizendo que as pessoas estão viciadas em celulares e também em buscas na internet, elas estão usando cada vez menos o cérebro. O cérebro faz parte do nosso corpo. Se nós não utilizamos uma parte do nosso corpo, claro que essa parte fica com problema físico. O nosso cérebro desenvolve a inteligência. Se a gente não usa bastante o cérebro, a inteligência vai diminuindo. E um exercíciozinho engraçado que tem no meu livro Yoga para os Olhos, de neuróbica. Em cada capítulo eu dou exercícios, no final do capítulo eu dou exercícios de neuróbica. E um que é engraçadinho, quem quiser pode responder para mim pelo telefone do Jornal Alternativo, impresso, que é o 3063 1115, aqui de São Paulo. 3063 1115. Ou manda e-mail para mim no j.alternativo@uol.com.br. Quem der a resposta certa para esse exercíciozinho, eu dou de brinde 6 edições seguidas
do Jornal Alternativo Impresso. O exercício é o seguinte: um homem quer casar a toda força com a irmã de sua viúva. Você acha que isso está correto? Por que sim, por que não? Então, vocês podem mandar a resposta para mim, e se acertar, eu dou um brinde para vocês. E tem vários outros exercícios aqui, alguns que eu faço com brincadeirazinha, né? Por exemplo, um exercício que é muito interessante para os olhos e para o cérebro, porque o cérebro gosta muito de coisas diferentes, porque eu já vi uma pesquisa que quase todos os pensamentos que a gente tem num dia, 90 e pouco %, é pensamento do dia anterior, do outro dia, tem muito pouca coisa nova penetrando e saindo do nosso cérebro. Então o cérebro gosta de coisas novas. Então, um exercício que é muito interessante para o cérebro e também para os olhos é ler um livro de cabeça para baixo. Você vira o livro de cabeça para baixo e você vai percebendo que a leitura tem que ser feita completamente diferente. É da direita para a esquerda e observando. No começo não é muito fácil, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a ler e exercitando o cérebro e os olhos. Lendo um pedacinho do meu livro, de cabeça para baixo. Foi assim que chegamos até aqui, enfrentando bichos bem maiores e mais fortes do que nós. E aí a gente vai lendo. E agora gastamos essa maravilhoso funcionamento cerebral em brigas ridículas de trânsito e outras idiotices. Aí você vira de novo e dá uma lidinha para ver se deu para ler certinho. E dá. É um exercício cerebral, por isso eu chamo de exercício neuróbico, e um exercício para os olhos também. Outro mais difícil, que não dá para eu mostrar para vocês aqui, mas é fácil, é pegar, aí tem que pegar letras maiores e você coloca na frente de um espelho e procura ler no espelho. É um outro exercício interessante de neuróbica e também um exercício para os olhos. E agora eu vou ler o que eu gosto muito do livro do Saint-Germain, que a Carmen Ballesteros canalizou. Tem uma parte que eu acho muito interessante, como eu já comentei, que tem muita gente falando que está muito difícil viver e trabalhar no Brasil atualmente. Isso eu acredito que tem a ver com muita coisa negativa que é divulgada por todos os lugares aí. E a oração de Saint-Germain é assim: eu agora estou libertado de todos os meus julgamentos e preconceitos em relação ao dinheiro e à abundância. Pelo poder do conselho kármico, eu curo o inconsciente coletivo da humanidade, transmutando o sentido da energia do dinheiro, aliviando o sofrimento e as preocupações em relação ao limite do fluir da abundância em minha vida e em todo o planeta. Eu agora respiro aliviado, prana puro e sutil, rico e abundante em todo o universo. O prana é o que eu falei para vocês, que é a energia vital que nos sustenta e alimenta.
pela respiração. Então, podemos fazer um exercíciozinho nessa hora de respiração, que é muito importante para a nossa saúde, e depois continuamos a leitura da oração. Assim como o prana flui naturalmente no universo, também o dinheiro flui em minha vida, suprindo todas as minhas necessidades e proporcionando-me uma nova vida agora. Eu aceito o poder da manifestação em ação agora. Eu mudo minha atitude interna em relação à abundância agora. Eu invoco o poder do arcanjo Ezequiel e de toda a legião de anjos da sétima esfera de luz. Flamejai, 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 vossa luz e poder de concretização sobre mim agora, para que, livre dos grilhões do passado, eu atinja uma nova sintonia de atuação, na qual novas realidades se abram diante dos meus olhos. Que eu tenha discernimento para ver com a luz do meu coração e de sentir com a inspiração da hoste angélica, a hoste dos anjos, o melhor momento e a melhor diretriz para que a minha vida, a partir de agora, seja plena, saudável, abundante, perfeita e ilimitada. Que eu compreenda e utilize todo o potencial da minha presença eu sou em ação agora. Não existem mais limites. Tudo é pleno, rico, feliz e próspero. Em alegrias eu me aproximo da minha presença eu sou, para que juntos possamos co-criar uma nova realidade em minha vida particular e em meu planeta a partir de agora. Eu sou ilimitado, eu sou ilimitado, eu sou ilimitado. Eu sou abundância, eu sou abundância, eu sou abundância. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu estou fazendo essa oração todos os dias e procurando eliminar, como diz o início da oração, meus preconceitos e meus grilhões em relação ao ganhar dinheiro. Porque eu sou jornalista há 48 anos, mas tive vários outros empregos diferentes. E uma coisa curiosa, no tempo de mais jovem, era possível ter mais do que um emprego direto. Houve muitas vezes que eu tive 3 empregos diferentes. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, trabalhava numa agência de publicidade, onde era o diretor de criação, e dava aula de criatividade numa faculdade em Santos. E eu tive mais de 40 empregos diferentes, e aí percebi que havia muita picaretagem em empresas privadas também. Não era só na política, não. Até hoje tem muitas empresas que fazem picaretagens mesmo. E então eu fiquei um pouco com preconceito em ganhar dinheiro tendo uma empresa. E aí, como eu criei o jornal alternativo, tive até um restaurante na praia de Paúba, muitos anos atrás, tive uma livraria, então tive vários negócios e fui percebendo que com as empresas que eu tive, eu ganhava e ainda ganho menos dinheiro do que ganhava quando era funcionário de empresas. E aí percebi, principalmente agora, lendo
os ensinamentos do Saint Germain, no livro Eu Sou Saint Germain, da Carmen Ballesteros, que eram preconceitos meus em relação ao ganhar dinheiro numa empresa. Então, estou fazendo as orações para melhorar e já está acontecendo, de ter melhores resultados com o jornal, boa venda do livro e dos óculos Yoga para os Olhos, porque eles são muito úteis para as pessoas, né? Então, eu também estou procurando trabalhar isso, porque é muito interessante. E eu vou aproveitando, eu já acho que comentei para vocês também, que o meu trabalho tem uma parte que é super útil, que eu entrevisto, converso com gente muito interessante, muito competente. Então, eu vou aprendendo muita coisa, né? E também recebo sessões de terapias que são muito interessantes e boas para a minha saúde. Então, eu vou procurando agora desenvolver tranquilamente o meu trabalho no jornal, dando cursos, no livro, nos óculos Yoga para os Olhos, para não ficar preocupado, que é uma coisa que também eu vejo algumas pessoas mais idosas que eu muito preocupadas, achando que tudo que acontece na vida delas é culpa da idade que elas têm. E eu já ouvi pessoas muito competentes e interessantes dizer que os problemas que a gente tem quando está idoso não é exatamente da idade, é de tudo aquilo que a gente fez com o nosso corpo, com a nossa mente, durante a vida inteira. Claro que, se você não pratica exercícios físicos, não desenvolve o cérebro, se não tranquiliza as emoções sempre, se você passa por isso muitos anos, as coisas vão piorando em termos de saúde física, saúde emocional, em tudo, né? Então é importante a gente cuidar da vida da gente para o nosso envelhecimento saudável a vida inteira. Eu acho que tem exercício muito interessante para pessoas idosas, mas graças a Deus eu comecei a praticar yoga quando eu tinha menos de 60 anos e para mim foi muito interessante. Então, vocês querendo mais informações sobre tudo que eu falei aqui hoje, pode me ligar, meu nome é Roberto Inácio, né, do Jornal Alternativo, pode me ligar para o 3063 1115 ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br e respondam aquelas perguntinhas que eu fiz para ver se vocês ganham de brinde o Jornal Alternativo. O homem que queria casar com a irmã da sua viúva. Isso é uma coisa séria ou uma coisa absurda? E até a próxima semana com o nosso Jornal Alternativo na TV Pax, aí com certeza entrevistando terapeutas também muito competentes e interessantes. Bom dia para todos vocês.